Quando os irmãos me separaram, né, me chamaram, né, me solicitaram, eu fiquei assim meio surpreso, né? Caramba! E eu fiquei pensando o que poderia ser de útil, né? O que poderia ser bom para ser compartilhado nessa manhã. Porque quando a gente fala de palavra, tempo são de palavra, né, gente? Tantas coisas que Deus fala com a gente, né? Mas o meu desejo era poder compartilhar algo que fosse de Deus, que fosse algo que fosse para o nosso tempo hoje, domingo, né? Porque somos bombardeados de tantas informações, passamos tantas situações e a gente acaba, né, muitas vezes atribulados, né? Então eu queria, eu achei oportuno contar um pedacinho só do que eu tenho passado esses últimos tempos, que eu acho que é oportuno. Um tempo atrás eu queria ir para fora. Conheci meu cunhadão. O cunhadão falou de algumas experiências dele lá fora. E eu fiquei, caramba, é isso que eu quero. É isso que eu vou fazer. Meu pai chegou até a mencionar algumas ocasiões, né? E caramba, eu fiquei assim, pô, eu sei que a vontade de Deus é soberana, né? Mas eu tinha minha vontade e a minha oração com Deus era assim, Senhor, faça a tua vontade, mas faz a minha também. E sempre pleiteando com Deus referente a esse desejo que eu tinha. Comecei a planejar meu caminho com a minha família. E no meio disso, a coisa, de certa forma, parecia andando. Só que na hora do vamos ver, na hora que tinha que resolver tudo, deu tudo errado. Jesus, misericórdia. Na hora eu pensei na história do Isaac, né? Falei assim, Senhor, toma Isaac. E na hora eu, tranquilo, Deus trouxe paz no meu coração. Amém. Só que depois você começa, né? As lutas internas, né? Tu fica, caramba, e agora o que eu vou fazer? Já bateu aquele desespero, porque eu já tinha projetado tudo num caminho e a coisa estava indo para um outro caminho. E eu tinha feito algumas provas com a minha esposa sobre alguns aspectos, que eu falei para minha esposa semear em alguns assuntos, referente à vida dela, e deu tudo, e a condição era, se der tudo certo, é sinal de que o que eu estou querendo fazer está tudo errado. E começou a dar tudo certo para minha esposa e dar tudo errado para mim. Aí eu falei assim, caramba, meu Deus está no... eu pedi prova com Deus e Deus falou comigo, né? Mostrou o caminho. Não vou dizer, gente, que foi fácil, tá? Não vou dizer que foi confortável, entendeu? Porque você abrir mão de um desejo, de um sonho, é puxado. E eu acho que isso tem tudo a ver com esse tempo nosso, que nós temos vivido, o que hoje a gente vê na televisão. É tipo assim, eu quero, eu vou, eu faço, você pode. O que você quiser, você pode ser. O que você quiser, é só você se empenhar, né? E acaba gerando a divisão, porque se a pessoa não vai colaborar com o que você quer, ela até acaba se tornando inimigo seu, porque está querendo atrapalhar o que você está querendo fazer, né? E você pode tudo, né? Hoje, o que as pessoas falam, o que a mídia fala é tipo, você faz ou você é o que você quiser ser. E mais ou menos, não é bem assim não, né? É bem assim não. E isso acaba porque o natural nosso Jesus morreu na cruz por nós, certo? E aí tem passamos o quê?
a entregar a nossa vida a Jesus. Entregamos a nossa vida a Jesus. Então, nossa vida já não é mais nossa. Não é mais nossa. Só que o mais difícil de lidar com isso, porque a gente acaba o quê? Pleiteando, argumentando com Deus. Pô, mas tá, eu estou falando de vida, mas não estou falando disso, não estou falando daí. Começa a desvirtuar o que é princípio. Né? Tem uma passagem que eu queria que vocês abrissem para respaldar o que eu estou falando. 2 Coríntios 5,15. 2 Coríntios 5,15. Estou falando de novo porque quando os irmãos falam para mim, eu sempre esqueço o versículo que falou. Amém? Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para que aquele que por ele morreu e ressuscitou. Né? Então, se ele morreu por nós, nós não vivemos mais para nós mesmos, certo? Vivemos para Deus. E aí a chave toda é essa. Porque se nós entregamos, só que nós estamos vivos, né? É meio paradoxal, mas tipo, se nós entregamos a nossa vida, então, na verdade, quem determina a nossa vida não é mais a gente, é Deus. Então, se Ele está determinando, vamos dizer assim, se alguém está falando que você tem que fazer algo, você tem que se sujeitar com o que Deus está falando que você tem que fazer. Né? E aí onde entra a chave da parada que é contra o que hoje todo mundo está propagando. Faça o que você quiser fazer, brother. A vida é sua. A primeira coisa que eu escuto é, eu quero ser feliz. Eu não estou falando que Deus não quer que sejamos felizes. Deus quer que sejamos felizes. A palavra fala, pô, se o seu pai, sua mãe sabe dar boas dádivas para você, ainda mais o Pai Celestial. Deus também quer dar as coisas boas. Mas muitas vezes o que achamos que é bom para nós, não é bom para nós. Eu gosto de usar muito como é que eu vou falar? Eu gosto de ilustrar para mim mesmo o reino de Deus, porque fica mais fácil para eu entender, para eu ter entendimento do que eu estou fazendo, para eu poder corresponder da forma adequada a Deus. Né? Então, por exemplo, a nossa relação, pelo menos o meu entendimento, a minha relação para com Deus é que Ele é meu Pai. Ele é meu Pai. Ele quer o melhor para mim. Né? E se Ele é meu Pai e Ele quer o melhor para mim, eu tenho que ouvir o meu Pai. Né? Eu tenho meu Pai aí, já tiveram algumas ocasiões que eu queria fazer algumas coisas, só tomei na cabeça, brother. Meu pai, cara, nesse caminho não, mas eu vou. Dá para fazer, eu consigo. Né? E, cara, todas as vezes que ele falou que não dava, brother, eu fui e eu tomei na cabeça. E muitas vezes o que nós avaliamos que a pessoa tem ou no caso nós temos um ensinamento de nós sujeitarmos a nossa vida, né, a irmãos, a Deus, ao Espírito Santo, né? E muitas vezes que o irmão, por exemplo, fala para a gente acha que é partidarismo, acha que a pessoa está querendo dominar, quer ter controle da nossa vida, por exemplo, né? E, tipo, para o irmão não vai fazer diferença nenhuma, entendeu? Mas a dificuldade de nós confiarmos a nossa vida é muito difícil, muito difícil. Porque nós somos seres pensantes, nós calculamos tudo. Eu acho que conheço poucas pessoas que sejam como eu. Eu sou totalmente, tipo, meio calculista. Fico calculando tudo, avaliando. Não, se eu fizer isso, vai acontecer isso. Se eu fizer isso, vai... E muitas vezes, por calcular tanto, eu acabo não fazendo. Porque eu calculei demais. E deve ter uma opção de gente que deve pensar da mesma forma. E aí, por isso que eu falei no início aqui, que como é difícil estar numa condição que você está fora do sua área de conforto, o que você está acostumado a fazer, ou o que você planejou. Né? Eu digo que eu não planejei estar aqui. Eu não planejei estar aqui, né? Mas vocês podem ter a certeza que no dia que me ligaram falando, me pedindo, né, me mostrando o caminho, ao mesmo tempo bateu temor, ao mesmo tempo eu falei, cara, é de Deus, brother. Sabe? É de Deus, porque
a minha vontade é ser conduzido por Deus. E aí eu acho que é oportuno essa palavra, porque essa palavra fala muito comigo, muito, muito, demais. Tem uma passagem, tem uma história, na verdade, que conta quando o povo de Israel estava no deserto. Estava no deserto. Estava seguindo quem? Quem sabe? Quem? Moisés, né? Moisés estava indo, né? Onde tinha uma nuvem durante o dia para fazer sombra ao povo, para poder conduzir o povo no deserto, né? E à noite era o quê? Uma coluna de fogo, né? Então, eu te pergunto, todo mundo, uma porção de gente reclamava, murmurava que estava passando perrengue no deserto, que questionava tudo que Moisés estava fazendo, que automaticamente estava questionando Deus também. Agora, o que impedia deles seguirem um outro caminho? Nada. Eles não poderiam, os caras estão andando aqui, ó, olhou para um lado e pá, virar para o lado direito, brother, e ir embora. Não, não estou fazendo do jeito que eu acho que tem que ser feito, não, vou para lá. E ia outro caminho. Eles poderiam, não poderiam? Não eram donos da vida deles? Mas, de certa forma, você acaba visualizando que eu não sei o que impulsionava a sujeição deles naquele caminho. Não sei, porque cada um pensa de uma forma diferente. Uns é por medo, outros ou por insegurança, dúvidas. Muitos sentimentos podem ser gerados no coração. E, caramba, um trajeto de 20 dias demorou 40 anos. 40 anos no deserto. Aí a gente começa a calcular humanamente, né? Pô, então, a gente podia ter ido sozinho, se a gente fosse 20 dias numa reta na direção, a gente ia se safar e não ia passar esse perrengue. Então, qual é o ponto nessa história toda aí? Ser direcionado, ser conduzido. Porque você também pode ser conduzido e, ao mesmo tempo, murmurar. Né? Tem uma palavra de Deus na tua vida e você está indo porque você tem medo da consequência de não estar se sujeitando, mas também não entrega seu coração a Deus. Né? Acontece. Então, eu queria dizer que Deus não está querendo dominar a sua vida. Porque ele não é ditador. Para mim, ele é meu pai. Né? Então, se ele é meu pai, ele quer o que é melhor para mim. Está vendo o que está lá na frente. Né? Agora, temos que lembrar de uma outra ideia também, que é, na verdade, uma outra questão também que é concernente a nós. Se a nossa vida não é mais nossa, é do Senhor, ele também tem um propósito com essa sua vida. Né? Sua vida tem propósito. Tem propósito. Então, quando você começa a planejar a sua vida num caminho que não é a vontade de Deus, você começa também a fugir do propósito de Deus na sua vida. E aí, o mais lindo disso tudo, que quando você começa a ir na direção do propósito de Deus na sua vida, você não faz força. Você não faz força. Porque você está na vontade de Deus, está no centro da vontade de Deus. O que explica uma pessoa trabalhar pra caramba é porque eu vou falando alguns pontos que eu acho que é bem nosso, o que é a nossa formação, o que hoje a gente recebe muito. O cara quer fazer a faculdade e, não, vou fazer a faculdade de tal coisa, vou fazer a pós-graduação de tal coisa, já planejou tudo e foi, e vai, pá. Não estou falando também que não é para fazer a faculdade, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente cria planos e começa a fazer um caminho e nem perguntou para Deus se o caminho era esse mesmo. Eu vou dar um exemplo. Eu conheço um irmãozinho que até andava entre a gente, o Johnny, o Fábio, que hoje deve ser até major já, está lá em Maceió. Ele contou uma história para mim que me marcou. Tinha um oficial, ele queria ser marechal não, comandante, como é que é o nome? Esqueci, é a maior graduação do Exército. General, isso. Ele queria ser general.
Então ele fez tudo que marcava, gente, tudo que marcava. Pum, 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 foi. E aí tinha que ir para Paricá, tinha que trabalhar todos os feriados, férias, tudo ele ralava, ele era sempre o exemplo no que estava fazendo. Chegou no dia lá, que ele já era coronel, ia ser levantado, só que tipo assim, se formam 300 oficiais, né? Vai subindo carreira, chega lá no coronel, só que dos 300 só pode tipo, ser levantado 2, 3 generais. O resto, todo mundo continua como coronel ou se aposenta. E aí no dia, cara, no dia que tinha que ser levantado, só que assim, se no ano que é o ano dele de ser levantado como general, ele não ser levantado como general, ele perdeu, brother. Ele não vai disputar a vaga com o coronel da turma seguinte da dele, não, entendeu? E ele tinha feito tudo o que tinha que ser feito. E estava tudo indicando que ele ia se tornar general. Cara, do ano que ele era para se tornar general, parece que tinha um projeto, acho que no Amazonas, parece, e eles precisavam do coronel que era da região. Alguém que era oriundo dessa região, porque conheciam essas pessoas, já tinham... sabia como a linguagem, como é que eles pensavam. E aí levantaram um cara que não tinha competência como a dele para poder ser levantado como general, e ele não foi levantado como general. Gente, o cara surtou, brother. O cara surtou, saiu do exército, pegou uma motocicleta e foi andar pelo mundo por aí. Pô, mas pensa comigo, gente, é trágico, cara. Porque você doou sua vida inteira, brother. São 30 anos, 40 anos servindo. Num propósito final, para uma coisa que vocês queriam. E, cara, eu vou dar certo, eu vou se tornar general. E já visualiza como é que ia ser aquela vida de general. Entendeu? Você começa a criar perspectivas. Trágico. Por que trágico? Porque o cara doou o tempo dele, a vida dele, para algo que ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Eu vou ficando mais velho, a gente começa a ficar mais receoso para tomar as decisões. Porque você tem... Não é que você tem menos tempo, mas você... a iminência do erro, você não quer mais errar, porque você já errou demais quando era novo. Meu pai falou isso para mim um dia desse, cara, você está preocupado, ligando, coisas que eu nunca ligaria para buscar conselho, eu faria sem titubear, ia pensar, tirar minhas conclusões e ia fazer o que tinha que fazer. Mas, cara, tu tá amadurecendo, cara, é assim mesmo. E para mim, na minha concepção, era fraqueza, porque eu sou homem, eu tenho que tomar minhas próprias decisões. Tem que fazer o que tem que ser feito, o que eu tenho que calcular o que tem que ser feito, eu vou fazer. E começou a bater a insegurança, porque você não quer ser precipitado nas decisões, entendeu? Só que nessa hora, brother, porque você faz planos e ao mesmo tempo você tem que sujeitar a sua vida a Deus, é complicado, porque você quer algo, muitas vezes, que tudo indica que não é aquilo que é para ser feito. Só que você também não pode se esquecer que quando Deus te fez, brother, te fez com um talento. Deus te fez com um propósito. Com um propósito. Aí, pô, você está falando só de ministerialmente? Não, não estou falando só ministerialmente, não. Não estou falando só de estar no meio da igreja correspondendo ao seu chamado como discípulo de Jesus. Eu estou falando em vida. Porque Deus, quando te formou com uma capacidade, com um talento. E muitas vezes a gente quer fazer algo que não é adequado segundo o seu talento. Né? Então, esse contexto todo é referente à viagem, né? Ao que eu queria fazer. Né? E você começa a olhar, foi o mesmo trajeto meu quando eu queria escolher a minha esposa. Né? Eu comecei a orar a Deus, e depois descobri, cara, estou meio confuso, não sei, cara, que irmão, que estilo, perfil de irmão que eu vou casar, e nego já me zoando, falando que eu ia virar para titio. Mas, sabe o que é o mais engraçado, gente? O mais engraçado? Sabe quando eu encontrei a minha esposa? Eu conheci a minha esposa mesmo quando eu correspondi o que Deus estava falando comigo no meu coração. No fundo, fiz um projeto missionário. Não estou dizendo que todos têm que fazer projeto missionário. Eu estou falando que eu correspondi e ia de encontro aos meus projetos. Meus projetos eram outros. Eu estava estudando para fazer determinada função que eu tinha de profissão. E, de repente, Deus falou comigo, eu falei assim, caraca, mané. E sabe qual a palavra que entrou no meu coração?
eles tinha um projeto missionário no Chile, em Santiago, Chile. E tinha alguns missionários que fizeram o curso de missões, foram para o Chile, para Santiago, fazer um trabalho evangelístico lá. E aí, tinha um dos irmãos, no caso era o Rafael Maron, estava ajudando, cooperando com alguns discípulos, que no caso eram filhos dos pastores locais. Gente, você quer pensar num povo mais complicado na igreja? Pode olhar os filhos dos pastores. É o mais complicado. Vou te falar por que é mais complicado. Porque presencia várias fases da igreja, brother. A vida dos irmãos. Não é no quesito fofoca, não, porque acaba você presenciando, o irmão está ali, você está junto com o irmão, você vê a luta do irmão, e aí você vê levantar, aí de vez em quando o irmão... Então, você recebe uma palavra e muitas vezes o papel da igreja, gente, como é importante no relacionamento. E aí, muitas vezes o irmão olha para o filho do pastor, por exemplo, vou dar um exemplo bom. É filho do pastor, cara, é difícil pra caramba. É difícil lidar com ele. Eu sou um exemplo. Muitos irmãos vieram falar comigo, pô, tu é um cara difícil, como é que é? Pô, brother, tu nunca chegou perto de mim, brother, para se relacionar comigo, para tu saber que eu sou difícil. Entendeu? E aí, o que acontece? Na verdade, muitas vezes, esse filho de pastor estava precisando de uma palavra, precisava de uma companhia. Eu não estou reclamando, não. Eu só estou falando que muitas vezes os irmãos não sabem como lidar com isso e também acaba abrindo mão. Entendeu? E o irmão passa essas lutas, né? Então, estou te contando essa história toda para explicar o porquê que os irmãos lá eram rebeldes, porque passavam suas lutas, né, suas dificuldades, e ninguém sabia lidar com eles, né? E esse irmão, com muita destreza, muita graça, conseguiu se relacionar, falar a linguagem com esses filhos desses pastores. A maioria estava tudo desviado. Estava no meio da igreja, vamos dizer assim, porque os pais, né, de certa forma, puxavam, ganchavam para ir, mas no fundo, o coração não estava mais lá. E o irmão, ajudou os irmãos, os garotos, tudo, caraca, mané, tudo chorando, arrependido. Que é muito lindo, porque o Espírito Santo tocando, né, cara? Não tem palavra, brother. Quando o Espírito Santo fala, vem quebrando todos os paradigmas, princípio, opinião, tudo, né? E o Espírito Santo tocou na vida deles. E aí, na hora de ir embora, os irmãos, cara, não vai não. Fica mais um pouco com a gente aqui. Olha só, que louco. O cara, não, mas eu tenho que ir para cá. Vou voltar para o Rio porque eu vou casar, cara. Eu vou casar. Estava para casar. E aí ele chegou e falou assim, cara, vou fazer o seguinte. Falou com os pastores responsáveis, na época do Franco, com os outros irmãos. Olha, eu queria ficar mais um pouco aqui para poder cooperar com esses irmãos, fundamentar eles, para que eles não se percam. Então, naquele momento, ele priorizou a vida daqueles irmãos, daqueles garotos. Priorizou. Cara, que não contou essa história, brother, meu coração, que eu pensei na hora, eu faria a mesma coisa. Para não se perder. Porque, na verdade, a gente olha aqui, né? Vocês me olham, eu olho para vocês. E, na verdade, a gente não vê, muitas vezes a gente não vê o que Deus pode se fazer na vida de cada um. Porque muitas vezes a gente acha que, na verdade, é por capacidade, né? É por entendimento. Brother, esquece isso. Esquece isso, que você é furada, brother. Na época que eu descobri que não era para ser músico, que era um dos exemplos que eu queria seguir na minha vida, e meu pai falou que eu não tinha talento, e eu voltei para casa chorando, desesperado, porque, tipo, na época eu investi muito tempo, gente, muito tempo. Pensa no tempo, os caras que estudam pré-vestibular, era esse tempo que eu disponibilizava para música. E cheguei uma vez, o maluco falou assim, cara, um irmão, aliás, um rapaz lá no trabalho, falou assim, cara, tu é muito ruim, brother. Tu é muito ruim, cara. Eu vejo que você se dedica, cara, mas tu não tem talento para isso, cara. Brother. Pensa num cara que se acha o cara. Um cara que é sagaz, bom. Tipo, se for olhar pro lado esportivo, eu sei, eu não é que nem me gabar, mas eu tenho
Eu tenho facilidade com esporte. Então, qualquer atividade física que for, eu tenho facilidade. Basquete, futebol, pá. Então, onde eu chego, eu não passo vergonha. Eu não posso não ser o melhor, mas também não passo vergonha. Então, você já cresce com essa habilidade e pensando, cara, eu sou bom pra caraca. Né? E o cara me vira e fala assim, cara, brother, é muito ruim, mané. Triste, gente, triste, lamentável. E eu te falo que já tinham comentado, outros já tinham comentado comigo, sabe o que eu fiz? Comecei a estudar mais. Estudando muito, não, tem que aprender isso, cara, que é isso, cara, não, e pá, treinava. Tinha gente que já batia com um cabo de vassoura no chão do apartamento, como era um apartamento em Botafogo, e pá, tipo assim, os caras reclamando do oboé, né, porque eu estudava oboé, pá, e ficava treinando mecânica. E aí, quando ele falou isso para mim, cara, foi um momento que, eu vou te falar, que muitas vezes a gente tem nossos projetos, então a gente cria uma redoma, palavra negativa, tudo, né? Naquele dia, eu estava desarmado, brother. Quando o cara falou, foi lá, mano, lá dentro, puf. Aí eu segurei assim, homem não chora, né? Saí da sala, amigo, na hora, gente, eu peguei o telefone e liguei pro meu pai. Pai, o senhor estava cedo, pai. Eu não tenho talento pra música, sei lá o quê, eu tô tantos anos treinando e não aprendi ainda. Então, tipo assim, caraca, mané, foi um momento trágico da minha vida, cara, trágico. A gente tá rindo aí, mas, brother, naquele dia foi doído, cara, foi doído. E naquele dia, meu pai, não, beleza, vamos conversar. Não, vamos conversar hoje, pai. A gente vai conversar hoje, que eu, tipo assim, eu já queria uma solução pro problema. Se não te ficar no buraco, não é comigo, não. Vamos resolver o problema. Aí já cheguei, pai, vamos embora, sei lá o que, aí na época eu morava em Botafogo, vamos andar na lagoa, vamos dar uma volta na lagoa. E aí vamos conversando. Cara, sabe qual foi o desfecho da nossa conversa? Eu esperava a resposta do meu pai, que ele me desse alguma resposta. Sim, pai, me dá uma direção. Cara, a coisa não é assim não, brother. As coisas não são assim não. Você simplesmente calcular e fazer não. Você tem que saber o que Deus tem para a tua vida. E aí, outra descoberta que eu fiz. Eu achava que eu era bom pra caramba. E meu pai falou assim, cara, seu talento, brother, sua capacidade, não serve de nada, brother, se não for em Deus. Eu, pô, pai, mas eu sou inteligente. Não, beleza. Mas tu não está entendendo, brother. Você não está entendendo. Quando você fala de ser direcionado por Deus, você só tem utilidade na hora que Deus te usa. Essa é a parada. Porque você não é diferente dos outros, todo mundo tem capacidade também, todo mundo tem aptidão. E aí, um tempo atrás, eu queria também, por exemplo, ser rico. Pensei em ser rico. Não é da minha personalidade, não é da minha pessoa ser uma pessoa ambiciosa. Eu não sou uma pessoa ambiciosa, de querer pá. Tem gente, não estou falando que é errado almejar ser bem-sucedido, ganhar bem. Não é errado isso, gente. Mas da minha personalidade não é o que se encaixa na minha da forma que eu sou, entendeu? E aí eu comecei a avaliar, né, calcular como é que as pessoas que tinham sucesso, as pessoas que eu conhecia que tinham sucesso, e eu começava a ver, sabe o que eu descobria? Que cada um tinha uma particularidade específica que fez ele ser diferenciado. Ou ele estava no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, né? Ou ele tinha uma aptidão realmente específica que ninguém tinha. E aí você começa a ver que é muita combinação, cara. É muita coisa que tem que se encaixar muita coisa para o cara ser bem-sucedido. E aí a gente volta para sujeição. Porque quando nós estamos sensíveis a ouvir Deus, Deus nos mostra o caminho. Deus nos fala com a hora que a gente temos que falar, né? E são coisas que a gente não sabe. Aí a gente bate no outro ponto também, beleza, esse ponto todo, mas aí muitas vezes o que você quer fazer não é o que Deus quer que você faça. Aí você já fica temeroso, porque eu acho que eu seria feliz sendo um músico. Né? Minha realização é ser músico, caramba, mas é o que eu quero ser feliz, eu quero ser músico. Mas se Deus não me chamou para ser músico? Porque eu já cheguei a essa conclusão, tá, gente? Já cheguei a essa conclusão que eu não é para ser músico. Ah, é, né? Mas o ponto nessa história toda aí é ter a direção de Deus.
Sabe por quê? Porque a realização pode também estar lá dentro e você não saber. Mas no dia que você vivencia ela, você vive o milagre. Vive o milagre de Deus. E sabe o que é o mais lindo de andar com Deus, brother? É porque você vive milagre todos os dias quando você está diante de Deus. Essa é a parada. Você está lá no deserto, está no deserto, brother, passando perrengue. Mas tem as aves que caíam do céu e se alimentavam, a roupa que não se gastava, viviam um milagre, mas não sabiam desse milagre. Sabe? E no fundo, é o que eu almejo a Deus. E é minha oração hoje. Senhor, eu quero viver o milagre de Deus. Eu não quero chegar nos meus 60 anos e chegar à conclusão que no final eu não vou conseguir fazer o que eu tenho que fazer, o que eu quero fazer. Que eu quero me tornar general e eu não vou virar general. Não vou virar general. E por isso que é a minha ligação com meu pai, cara. Porque na hora eu queria conselho, eu queria direção, eu queria poder ser conduzido, poder saber o que Deus tem para o meu tempo. Só que ao mesmo tempo, aí é onde entra a fé, brother. Onde entra a fé. Porque muitas vezes você não está vendo. Você só está planejando, mas você não está vendo. Você não está vendo o teu caminho, não está vendo o que você está sendo feito. E vou falar uma outra coisa para vocês, que é uma oração quase diária minha. Senhor, que essas luzes desse mundo não tirem meus olhos de Ti, Senhor. Porque as luzes desse mundo, brother, é muita coisa. Não é só, né, o espetáculo do Maracanã lá, né? Foi lindo o espetáculo, sem dúvida. Mas a ideia é essa, né? De você ser fascinado por outras coisas. Né? Tirar os olhos de Deus, brother. Porque esse desejo, aí onde entra, que aí está aqui também falando em Abel, quando Deus está falando com Caim, ele fala assim, olha, mas o desejo está aí, basta você dominar ele. Mas ele não ofertou? Aí onde entra na oferta, que eu acho que tem tudo a ver com a oferta. Porque a oferta não é só a oferta bem, não, gente, dinheiro não. A oferta fala de seu tempo, fala da sua mente, fala de coração, fala da sua vida. Fala da sua vida. Sabe? E isso que muitas vezes para a gente é difícil. Porque, sabe por que é difícil, gente? Porque a decisão de entrega e de sujeição é diária. É diária. Por isso que naquele momento que se fechou a porta diante de mim, eu aceitei a ideia. Não, beleza, Deus não quer. Mas foi passando um tempo, foi me angustiando, porque eu, no fundo, eu ainda queria. Eu também ainda queria aquilo. Só que, cara, não estou dizendo que não é de Deus que eu faça. Mas hoje não é tempo. Pelo menos eu tenho que me contentar da ideia de que hoje não é tempo disso. E aí onde entra? Tá, mas a gente pode ver um filho, por exemplo, rebelde, e não queria mais fazer nada, e tudo de encontro por conta que não conseguiu fazer o que isso aqui a gente queria fazer. Entendeu? E aí, sabe quem vai perder essa história toda aí? Somos nós mesmos. Por quê? Porque, na verdade, a gente olha que nós achamos que a nossa vida é unilateral. É só o que temos que fazer e o que nós fazemos. O que temos que fazer e o que nós fazemos. E achamos que só estamos falando referente à nossa própria vida. Mas, na verdade, não é. A gente está enxergando errado. Outra coisa que a gente tem que orar também a Deus, para a gente ter discernimento. Discernimento. Não só a direção do que nós estamos fazendo, mas discernimento. Perceber o que nós estamos vivendo. Porque o que acontece? Muita gente fala, não, nós queremos louvar ao Senhor, queremos servir ao Senhor, queremos ser usados pelo Senhor. Mas se a gente não escuta Deus, a gente também não corresponde, porque a nossa vida também reflete na vida das pessoas que estão próximas de nós. Muitas vezes nós estamos querendo fazer um projeto, ao mesmo tempo, paralelamente, nós conseguimos reparticionar a nossa vida, né? Nós conseguimos pensar, não, queremos louvar o Senhor, e estamos orando por um familiar, né? Mas a sua vida não corresponde com o que Deus te chamou. Aí acaba não tendo consequência mesmo, brother. Não tendo consequência. E é o meu maior desejo, sabe? Eu sei que a sujeição de Deus tem vários aspectos que nos limitam se aproximar de Deus. Porque quando nós nos sujeitamos, nós nos aproximamos de Deus.
Eu não sei se todo mundo já parou para pensar sobre isso. Mas quando você fala de sujeição, você também fala de intimidade. Quanto menos você se sujeita, menos intimidade você também tem com Deus. E aí entra uma outra coisa também que já tem falado muito comigo desde o dia que Deus me deu esse discernimento. Quando a gente fala do Santo dos Santos, tem alguém que não conhece a história do templo, onde tinha o espaço de adoração? Alguém nunca ouviu essa história? Não, sim, beleza. Então, tinha 3, era o átrio, Santo dos Santos e o Santíssimo Lugar. Eram 3 lugares, né? Átrios eram todos que estavam, né? Santo dos Santos, onde ficavam só os sacerdotes. E o Santíssimo Lugar só ia um sacerdote uma vez por ano, né? Com um sininho no pé. Para que o sininho? Porque se o cara tivesse pecado, o cara ia morrer, brother. Aí eu te falo, não era confortável para todo mundo, não, cara. O cara era sacerdote, né? Mas com certeza muitos ali, mesmo sendo sacerdotes, não tinham interesse de coração diante de Deus. E tinha medo, com certeza. E aí, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, como por exemplo, um outro exemplo bom, é quando Moisés estava diante da montanha e Deus começou a falar em cima da montanha, ele se manifestou diante da montanha, trovejando. E aí o povo que estava com Moisés falou assim, Moisés, vai lá falar com Deus. Por quê? Porque os caras estavam com medo, brother. Vendo o trovão comendo solto lá em cima, nego com medo de ir. Por quê? Né? A preocupação era a morte, né? Morrer. Mas não considerou a presença de Deus. Quem subiu? Um subiu. E quando voltou com o rosto resplandecendo. Quem viveu o milagre? Só Moisés. Só Moisés. Quem está disposto a viver um milagre? Quem está disposto a viver um milagre? Quando Moisés estava diante do mar também, por exemplo, o povo, imagina uma penca de gente, um povo inteiro atrás de você, falando, cara, e agora? Estamos diante do mar, fugindo dos egípcios. Aí Moisés começou a falar com Deus, por que você está orando, falando comigo? Diga que o povo marche. Mas vai marchar para dentro da água. Cara, o mar abriu. Mas só quem está disposto a viver milagre, só quem vai viver milagre é quem está disposto a se sujeitar a Deus. O milagre da vida de vocês depende da sujeição de vocês. Eu quero viver milagre, brother. É a minha esperança. É o meu desejo de me aproximar de Deus. Sabe por quê? Porque você vai alcançar o melhor de Deus para a sua vida. O melhor de Deus. Posso dar mais um exemplo bom, cara, que me marcou. Isso eu era novo, cara, 20 e poucos anos, eu fiquei pensando assim, caraca, que louco, é mesmo? Geralmente, né, as pessoas deficientes, que têm alguma deficiência física, muitas vezes a pessoa acaba não sendo o centro das atenções. Geralmente, o centro das atenções é a pessoa mais inteligente, a pessoa mais bonita, né? Numa sociedade, o comum é isso, as pessoas mais bonitas, as pessoas mais carismáticas, as pessoas mais inteligentes, são as pessoas do centro da atenção. Não é verdade? Então, quando você olha, e aí eu vi no meio da igreja, brother, tem o pastor Modesto. Quem conhece o pastor Modesto? Ele é paraplégico, né? Não anda, não tem... A perna dele, ele teve... Eu esqueci o nome da doença que ele teve. Paralisia infantil, isso. E, cara, gente, uma porção de jovens, uma porção de gente... Jovens! Não estou falando de gente já casada, né? Jovens querendo conversar com o Modesto. E aí eu falei assim, caraca, que louco, né, mané? Porque jovem, tu pensa que jovem quer andar junto com jovem. Jovem quer andar com pessoas que estão usando a mesma linguagem, né? Mas naquele momento, ele era um diferencial, brother. Sabe por quê? Porque ele era um instrumento de Deus. As pessoas queriam sabedoria, as pessoas queriam uma direção para a vida. E estavam lá, brother. Mas com certeza, se ele não fosse um homem de Deus, ele não estava cercado de gente em volta dele. Não estava. Estava com os familiares que amam, que prezam, que se importam com ele. Não cercado de gente que ele nem tinha tanto relacionamento assim. Mas por quê? Porque ele estava no lugar certo, brother. Fazendo a coisa certa.
Não estou dizendo que todos vão ser pastor, não. Eu estou dizendo que ele estava fazendo o que Deus chamou ele para fazer. E isso, é um cara de sucesso. Diferenciado, era amado, respeitado. Muitas pessoas estudam, querem o quê? Ser respeitado, querem ser admirados. Não foge muito disso, não. Uns até ao mesmo ter dinheiro, mas também para ser respeitado também. Não tem dinheiro, mas era muito respeitado, muito amado, muito considerado. Dando a palavra e as pessoas recebendo. Então, eu acho que o caminho nosso é a sujeição a Deus. E, consequentemente, tem o desdobramento da sujeição à sua vida, à palavra, aos irmãos. Que os irmãos também te amam, também seus familiares, principalmente o pai e a mãe, que também têm promessas de Deus. Então, o desejo mesmo... Eu não estou falando como eu sou o dono dessa verdade, não, que sou fielzão, não. Eu estou falando que é algo que Deus tem falado comigo muito forte. Muito forte. E muitas vezes o que está impedindo a gente de viver um milagre diante de Deus não é só profissional, entendeu? Um milagre dentro de casa, na família, com problema, que a gente às vezes quando associa só o desejo, o milagre, né? Milagre de ser bem-sucedido no trabalho. Não, ser bem-sucedido na família também. Ser amado. Sabe? Saber que a sua família está sendo cuidada também, está sendo alcançada. Porque eu vou dizer que hoje eu não tenho, na minha família, não tem, vamos dizer, não tem passando nenhum momento trágico na minha família. Mas muitos têm. Muitos têm. E o que vai determinar é o nosso caminho. Sabe? E apesar de a gente ter os nossos desejos, apesar de a gente querer fazer algo que nos apraz, que a gente visualiza, cara, isso que eu queria fazer, isso que eu queria conseguir. Pode ter certeza, se vocês sujeitarem a sua vida a Deus, o seu tempo, o seu coração, ofertando a Deus, querendo a direção de Deus, Deus vai te dar prazer no que você vai estar fazendo. Amém? Então, vamos orar. Senhor amado, eu quero te louvar, Senhor. Te louvar por esse tempo, Senhor. Te louvar pela tua palavra, Senhor. Te louvar por Jesus lá na cruz, morrendo por nós, Senhor. Te louvar, Pai. Te agradecer, Senhor, que muitos homens foram usados, Senhor, para proclamar o teu nome, o teu sacrifício, a tua palavra, Senhor. E o teu Espírito tem nos alcançado, Senhor. Pai amado, eu quero te pedir, Senhor, pedir a Ti, Senhor, que Tu venha, Senhor, nos trazer discernimento, Senhor, venha nos trazer realmente nos trazer para estarmos perto de Ti, Senhor, desfrutarmos da Tua comunhão, Senhor, desfrutarmos, Senhor, do que tem de melhor que a Tua presença, Senhor, porque aí nós saberemos, Senhor, o que falar, Senhor, como falar, Senhor, como agir, Senhor, diante de Ti, Senhor. Queremos ser usados por Ti, queremos ser instrumentos de justiça, Senhor. Queremos ser vasos, Senhor, cheios do Teu óleo, Pai, para que possamos viver o Teu milagre, Senhor, um milagre diante da Tua presença, Senhor. Porque quando nós fazemos o que é a Tua vontade, Pai, o Teu Espírito testifica dentro de nós, Senhor, e nos faz ser felizes, Senhor. Por isso que a paz, Senhor, que não acrescenta dolo, Senhor, porque essa Tua presença produz essa paz, Senhor, porque sabemos que estamos fazendo o que nós fomos chamados a ser feito, Senhor. É aquela sensação de sabermos, Senhor, que estamos no lugar certo, Senhor, fazendo a coisa certa, com as pessoas certas, Senhor. E não vamos hesitar, Pai.
Não vamos hesitar, meu Pai. Oh, meu Pai amado, que Tu venha trazer esse entendimento, meu Pai, da adoração, Senhor. Que a nossa vida é Sua, Senhor. Que como eu tenho clamado ultimamente a Ti, Senhor, venha nos dar espírito firme, Senhor, certo do que nós estamos fazendo, tendo a convicção, Senhor, de que Tu és o nosso Salvador, Senhor. E que podemos, Senhor, podemos ser instrumentos, Senhor, de justiça. Podemos, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos, Senhor. Nos envia, Pai. E que o nosso coração possa se fartar da Tua presença, Senhor. Possa se fartar, Senhor, da intimidade contigo, Senhor. Porque eu sei que todas as outras coisas vão ser acrescentadas, ó Deus. Eu tenho certeza disso, Senhor. Quero entregar minha vida, Senhor, a Ti, Senhor. Como louvor, ó Pai, e adoração, Senhor. Eu tenho a certeza, Pai, também, Senhor, que nós entregando nossas vidas, Senhor, Te servindo, sujeitando a Ti, Senhor, alcançaremos muitas outras vidas, Senhor. Familiares, Senhor, porque o nosso rosto vai resplandecer a Tua glória, Pai. Como Moisés um dia lá na montanha, Senhor. E que se faltar fé a nós, Senhor, nos acrescente fé, Senhor. Para que possamos subir juntamente, Senhor, diante de Ti, Senhor, e Te adorar, Pai. Seja glorificado o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Venha conosco, Senhor. Bom dia. Primeiro quero pedir perdão porque enquanto a gente estava aqui louvando, antes da pregação, o Senhor estava me trazendo um entendimento. Eu creio que o Senhor estava me revelando uma situação e eu não queria vir aqui falar e eu fiquei resistindo. Mas aí durante a mensagem o Carlinhos falou uma coisa que me marcou e confirmou. Ele disse que as luzes do mundo não tirem o nosso foco do Senhor. E quando a gente estava louvando, o Senhor estava me mostrando a filha da Érica e do Paulo Ricardo. Ela estava aqui na frente e umas 10 pessoas tentaram tirar ela do colo da mãe. Ela não quis. Eu, inclusive, chamei. Porque a gente tem essa questão de perceber que a irmã está ali ministrando e querer pegar a criança. Mas ela não quis ir com ninguém. E aí a gente começou a mostrar as balinhas para ela, que ela gosta. Mas ela não desistiu de estar ali, no colo. E Deus estava me fazendo assim, entender que Ele quer ser adorado nessa manhã pela gente dessa forma, irmãos. Ele quer ser adorado assim, de uma forma que nada nos tire do foco. Não sei se a gente ainda vai cantar algum louvor, mas eu queria que outra pessoa viesse falar isso aqui. Falei, Senhor, não, alguém vai ter esse entendimento, alguém vai lá falar sobre isso. Mas eu estou aqui dizendo isso porque eu não poderia sair sem compartilhar esse entendimento com vocês. O Senhor quer ser adorado por nós nessa manhã de uma forma completamente focada, completamente atentos a Ele, com o nosso coração totalmente voltados para Ele. Assim como a Laurinha não aceitou ir no colo de mais ninguém, não se distraiu com a balinha, não se distraiu com nada, não desistiu de estar ali com sua mãe. Assim o Senhor também quer que a gente não desista por nada, que nada tire a nossa atenção. E quando o Carlinhos falou que as luzes desse mundo não tirem a nossa atenção do Senhor, eu falei, meu Deus, eu vou ter que falar isso, eu vou precisar compartilhar isso. Se você não adorou ainda o Senhor com todo o teu coração nessa manhã, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você olhar para Ele, focar nele, entregar o seu louvor, da forma que for, cantando, orando, ofertando, da maneira que for, irmão. O Senhor está esperando isso de nós hoje, agora.